As investigações contra spam foram encerradas. A emissora pública e a Welt fazem aquilo que sabem fazer bem, especialmente bem. Eles falsificam gráficos para enganar o cidadão. E eu acabei de roubar isso agora, mas acho absolutamente apropriado. É como se você assistisse ao filme Titanic pela 10ª vez e ainda assim, na 10ª vez, pensasse a mesma coisa. Será que o navio vai realmente chegar aos Estados Unidos agora ou vai afundar de novo? E ele afundou, enquanto agora, bem quem diria, na Welt já está ficando barulhento. Vocês realmente acreditam que esse cordão de isolamento vai aguentar até o final do ano? E eu digo para vocês, provavelmente já vão começar lá em Baden-Württemberg e vão testar isso bem devagar. O que vai acontecer se esse cordão de isolamento for derrubado, ou no máximo em 13 dias aí até dentro da CDU, vai se ouvir se não seria melhor simplesmente derrubar esse cordão de isolamento. Agora vamos aos principais temas do dia. E Lars Klingbeil agora admite erros eleitorais, mas não do jeito que você pensava. Então diga logo, vocês podem indicar o ministro-presidente. Liguem hoje à noite para o senhor Frohnmayer e digam, vamos conversar e nós vamos indicar o ministro-presidente. Você realmente acredita que se perderem agora na Renânia-Palatinado, ainda assim o cordão sanitário vai se manter este ano? O que fazer quando dizem, eles discutem um pouco, mas no final... Todos eles são muito próximos. Na verdade, nem discutem e são absolutamente amigáveis uns com os outros, só para depois, bem, quem diria, implementar exatamente a política que todos eles querem, enquanto a vontade do povo, mais uma vez, é completamente ignorada. O cidadão quer um governo estadual liderado pelo centro-direita. E o que ele recebe? Um governo de esquerda e verde. Só porque assim eles formam a maioria, desta vez uma maioria absoluta. E olhem só esse gráfico e prestem atenção nos 34 assentos da AfD. O maior partido de oposição será a AfD, com 35 assentos. Eles fazem isso de propósito, é propaganda eleitoral. Quero dizer, olhem só. Sim, vejam quanto a AfD perdeu nas últimas eleições estaduais. Agora na Welt, então tem algo errado aqui. Mas Lars Klingbeil realmente admitiu erros agora e disse o que quer fazer melhor. E por favor, tentem não rir de tudo isso. Eu estou sentado aqui em uma mesa muito grande, e não importa se é na política, no setor financeiro, na economia ou em outros grupos onde eu frequentemente estou como político, frequentemente quase só há homens sentados lá, ou principalmente homens demais, e eu acho que isso precisa mudar. Então, se me perguntarem, sim, eu sempre daria o trabalho para quem faz melhor. Essa é a minha opinião. Eu não sei como vocês veem isso, mas eu definitivamente acho que quem for mais qualificado deve conseguir o trabalho. Imaginem só, nosso país iria por água abaixo. Porque, por exemplo, nós colocamos pessoas erradas em cargos de ministros porque elas são inúteis ou simplesmente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Aliás, caros homens, não cabe às mulheres terem que se esforçar mais, serem melhores ou conquistarem seu lugar à mesa. Nós, homens, também podemos agir para melhorar a situação. Já dar um cargo de ministro para algum idiota incompetente do SPD é bom? Se a situação piorar, eles não podem piorar mais mesmo. Gente, que tipo de afirmação é essa? Aquele que quer ser chanceler federal, que quer ser ministro, não importa o que, deve lutar pelo seu cargo. E ele não deveria se importar nem um pouco com quais cadeiras precisa derrubar ou quem precisa derrubar no caminho. Ele deve representar nosso país e não ser esse tipo de turma da SPD. Ele diz, vou dar prioridade para a mulher só porque ela é mulher. O que importa são as qualificações. Senhor Klingbeil, todo mundo já sabe que o senhor não entende nada disso porque o senhor é meio esquisito. Isso é uma afirmação tão idiota quanto aquela que veio do primeiro membro da CDU que sugeriu que se poderia dividir o ministério, não o cargo de ministro-presidente, com Manuel Hagel. Porque, afinal de contas, não estão tão distantes assim. Mas não, você também pode simplesmente ligar para o Sr. Frohnmayer e dizer, ei, presta atenção, nós precisamos de um governo e precisamos dele o mais rápido possível para salvar a economia. O que vocês têm aí para Baden-Württemberg? Na manga? Tem algo aí que aliviaria imediatamente a economia, que poderíamos implementar aqui agora. Sim ou não?
Se ele disser não, você pode desligar na hora, aí ainda pode correr para os verdes. Mas esse tipo de coisa a gente divide. O cargo de ministro é tão idiota quanto se você, por exemplo, tivesse feito acordos de máscaras, pelos quais o contribuinte teve que gastar bilhões. E aí isso acontece, olha só. O processo foi arquivado. Por quê? Porque não há indícios suficientes de um crime. Pronto, ele pode simplesmente torrar rapidinho o nosso dinheiro dos impostos por causa de uns princípios meia boca, pode contratar empresas. Tudo em esquema de compádrio. Sim, e só uma notinha de rodapé bem pequena na ZDF, não tem mais nada. E sim, na comissão de inquérito. Lá ele pôde até mentir à vontade, porque, bem, não era uma comissão de investigação. O FDP agora, desde ontem, desapareceu definitivamente do cenário político na Alemanha, não vai mais ter nenhum papel. Isso pode ser lamentado. Mas 4% para o FDP são 4% a menos, é pelo menos 1% a menos para o FDP, mais 4% a menos para a CDU. E por isso eu gostaria de pedir a todos os eleitores e eleitoras do FDP que agora votem na CDU, na Renânia-Palatinado, para que haja uma mudança correspondente no cargo. Senhor presidente? Sim, porque só se pode prometer às pessoas, pessoal, ou vai continuar assim, ou vocês tiram os partidos tradicionais do poder. Atualmente é assim que se faz campanha eleitoral. Vocês já notaram isso? Quero dizer, isso na verdade já é como eu disse no começo sobre o Titanic. Sim, é como se você assistisse Titanic 10 vezes. Sim, e na 10ª vez você pensa, por favor, querido Titanic, agora chega logo na América e você está vendo o iceberg. Você também o enfrentou como nos outros episódios. Sim, por favor, queridos eleitores do FDP, agora venham, por favor, sim, e votem na CDU. Ela já está morta mesmo, ninguém mais quer saber dela e agora vocês têm que votar todos na esquerda. Caso contrário, sim, isso vai manchar minha reputação? Isso é a campanha eleitoral, porque também lá, na campanha, uma coisa vai acontecer de novo. Sim, e por favor, continuem votando. Mais desemprego, mais falta de moradia, mais falências, mais desempregados, mais crimes violentos nessas ruas. Por favor, pessoal, é isso que vocês querem. Então simplesmente votem na CDU, se não bem, então vocês têm que votar nos partidos de oposição. Mas não sobram muitos desses por aqui. Digamos, o ministro-presidente só por um certo tempo. Primeiro para os verdes, depois para a CDU, ou seja lá como for, mas a CDU não tem nenhum instrumento de pressão nas mãos. Não existe alternativa para esse conceito. Mais uma vez aqui, a ZDF, não existe alternativa, ou seja, nenhuma alternativa. Claro, se eles têm 95% dos assentos não faz sentido, só podem estar juntos. Poxa vida, mas a CDU só precisava criar coragem. Mas como o Söder já está, digamos, com alguns probleminhas na Baviera, vamos ver o que acontece. E eu espero que em 13 dias, sim, já vejamos isso durante a campanha eleitoral. Que a CDU caia ainda mais e que, no mínimo, eles tenham que pensar: vamos mudar algo na nossa política ou continuamos assim quando formos para o leste? E sim, em Berlim ainda estaria em segundo lugar. Agora, nas pesquisas, eu esqueci o nome, provavelmente vocês podem me lembrar aqui embaixo. Seria.